estou aqui para compartilhar com vocês as grandezas que tem na palavra de Deus. Antes disso, meus irmãos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, para que o meu canal cresça, meu irmão, tenha mais relevância no YouTube, certo? Vou deixar aqui uns versículos para vocês, no livro de Gênesis. Gênesis 1, e vai falar da criação do homem, Aleluia. O nosso Deus tem o melhor para ti, todos os dias aqui na terra, Aleluia. Nosso Deus criou você, homem. Criou cada um de nós a sua imagem e semelhança, Aqui no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, vai dizer: e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Aleluia. O nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos, quando Ele começou a fazer a grande obra aqui na terra, Ele começou a dar vida aos animais, a dar vida os animais aqui na terra, e viu que não era bom, a terra sem um administrador, uma pessoa para administrar essas coisas. E Ele, como Deus, pensou tão bem, que nos criou, para dominar sobre essas coisas, A palavra dele vai dizer, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, sobre os peixes do mar. Se não fosse Deus, como era que nós teríamos domínio, sobre os peixes do mar, sobre aquelas águas profundas? E o nosso Deus deu domínio para cada um de nós, seja lá para o que nós formos fazer, Ele nos deu domínio. Aleluia. Já pensou um pescador lá dentro daquele mar, sem ter o domínio, o nosso Deus deu para ele? O que seria dele, naquele mar revolto, naquele mar, vamos dizer, terrível? Mas o nosso Deus, Ele deu domínio para o homem, Mas como Ele deu domínio para nós temos que ter prudência, nós temos que ser prudentes, mesmo com o domínio que Ele nos deu. Sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ele nos deu domínio para dominar sobre todas essas coisas, sobre a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E realmente, meus irmãos, se nós for reparar as obras que os homens têm feito aqui na terra, nós, com os olhos espirituais, entendemos e vemos que tem que ter um ser maior por trás dessas coisas. Tem que ter um ser maior por trás de cada um de nós. Porque se não fosse esse ser maior que é o nosso Deus Todo-Poderoso,
nós não teríamos esse domínio, né? Nós não teríamos esse livre-arbítrio, né? Que Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher qual o caminho que nós devemos andar, né? E o nosso Deus nos formou sua imagem e semelhança. E como Ele nos formou a sua imagem e semelhança, Ele quer que nós façamos assim como Ele quer, né? Não como nós queremos. A palavra de Deus diz que a luta é travada entre a carne e o espírito. E por isso nós não fazemos o que quer, mas nós fazemos a escolha para ambas as partes dominar sobre a nossa vida. Se nós fazemos a escolha a andar fazendo a vontade da carne, a carne vai nos dominar, né? Mas se nós fazemos a escolha, né, a andar guiado pelo Espírito, né, Santo de Deus que habita em nós, né, Ele vai nos guiar, Ele vai nos dominar. E aquelas coisas que nos tiram da presença de Deus, né, nós, estando com o Espírito Santo de Deus, nós temos mais temor, né? Por isso nós temos domínio próprio para não cair, né? Nosso Deus nos dá domínio próprio para que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo, né? Nos desejos da carne, né? Aleluia, que nós possamos ter o desejo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque se nós tivermos o desejo do Espírito Santo de Deus, aleluia, nós fazemos conforme o nosso Deus nos ordenou, né? Aqui no versículo 27 vai dizer: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Ele falou novamente aqui, no versículo 29, né? 28. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. O nosso Deus tem um propósito para a nossa vida, né? Ele nos fez para dominar sobre as coisas que há na terra. Não para ser dominado por elas. Infelizmente, o homem se deixa levar e a ser dominado pelas coisas da terra. E por isso, o nosso Deus se distancia de nós. Porque nós se deixamos dominar pelas coisas da terra. Porque as coisas da terra ficam, né? Mas nós subimos para a glória. E se nós se deixarmos dominar pelas essas coisas da terra, nós ficamos junto com ela, né? E o nosso Deus não quer que nós sejamos dominados, mas quer que nós dominemos sobre essas coisas. Nós não sejamos presos, não sejamos escravos. Não façamos a vontade da carne, não façamos a vontade do inimigo, né? E ele disse aqui, ó, ele vai dizer aqui, e Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham superfície de toda a terra e todas as aves em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, né? O nosso Deus, além de nos fazer dominar sobre todas as coisas, Ele nos alimenta, né?
Ele é quem tem o poder de nos trazer, nos conceder o alimento em nossa mesa. Porque se não fosse Ele, nós não teríamos esse alimento, né? Aleluia. E antes disso, antes de Ele dar o fôlego de vida para nós, Ele nos prometeu todas essas coisas. Né? No capítulo 2 vai dizer que Ele nos deu o fôlego de vida. Né? E antes dele nos dar o fôlego de vida, Ele nos prometeu todas essas coisas. Ele já nos prometeu, Ele tem promessa para cada um de nós, né? Aleluia. E quando Ele criou, né, essas aves, essas ervas, né? Aleluia. Aqui no versículo 6 vai dizer, no capítulo 2, mais uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Né? Essa neblina regava toda a superfície do solo, né? Porque ele colocou ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, né? Mas antes disso, o homem não tinha fôlego de vida ainda. Né? E o nosso Deus próprio, Ele regava, né? De uma neblina, e regava todas aquelas coisas, né? Aleluia. Aqui no versículo 7 vai dizer, então o Senhor Deus formou, no versículo 7 do capítulo 2 vai dizer, é onde Ele forma o homem. E Ele diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. E Ele soprou nas narinas do fôlego de vida. Ei, Deus manda dizer para ti, né? Eu sou o dono da vida. Eu fui quem te dei vida. Aleluia. Aleluia. Se o nosso Deus foi quem te deu vida, Ele quer que você faça a vontade dEle. Porque Ele é o Deus da vida, né? E o Deus da morte. Aleluia. E lhe soprou na narina o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, né? O nosso Deus fez você ser o ser vivente que você é hoje. Né? Muitas das vezes você não acredita no nosso Deus. Muitas das vezes você duvida. Aleluia. Mas por trás de cada um de nós, né, tem um fundamento, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Né? Aleluia. Eu tenho uma referência comigo mesmo, né? Aleluia, que uma vaca dá um bezerro, né? Aleluia. E antes da vaca, aleluia, quem o fez? Né? Antes do homem, quem o fez o homem? Antes da cobra ou do cavalo, quem o fez? Aleluia. Nós temos que crer nessa palavra, porque essa palavra é poderosa. Né? Aleluia. No versículo 9 vai dizer, do solo o Senhor Deus fez soprar todo tipo de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 9 diz, do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável. Aleluia. Qual é a árvore que você está fazendo brotar para agradar o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso? Qual é o fruto que a tua árvore está dando?
Qual é o fruto que você está colhendo da tua árvore? Né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu sou a videira. Né? Aleluia. E você é a árvore. Qual é o fruto que você está dando? É um bom fruto ou é um mau fruto? Né? Porque se for um bom fruto, aleluia, que você regue mais ainda essa árvore para que ela dê mais bons frutos. Se for um mau fruto, só há uma solução para ti, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que diz, eu sou a videira, eu sou a videira. E aquela árvore que não dá bons frutos, né? Corte os galhos, né? Os galhos que não estão mais prestando, né? Para que ela venha dar novamente bom fruto. Aleluia. Aí aqui no versículo 15 vai dizer, no capítulo 2, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O nosso Deus, Ele nos levantou aqui na terra com o propósito de nós zelarmos do que Ele nos colocou nas mãos. Infelizmente, o ser humano está destruindo com aquilo que Deus formou. Mas o nosso Deus diz aqui no versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Né? Aleluia. Você está guardando aquilo que Deus te abençoou, aquilo que Deus lhe deu de presente, né? Deus deu de presente a Adão e Eva um jardim, né? Maravilhoso, com todas as frutas agradáveis para eles. Né? Além disso, tinha a árvore do fruto do conhecimento, a árvore da vida e do fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? E eles não guardaram esse jardim. Eles não vigiaram. Né? O nosso Deus mandou guardar. E eles não guardaram. Porque o nosso Deus é Deus e sabe de todas as coisas. Ele sabia o que poderia acontecer. Você tem guardado o que Deus mandou você guardar? Deus tem mandado você guardar a tua vida. Você zelar da tua vida. Aleluia. Assim como Ele mandou Adão e Eva. Né? Adão e Eva não guardou o jardim. Né? E por isso eles foram condenados à morte. Né? Que vai dizer aqui, do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Aleluia. Deus mandou guardar a árvore da vida. Aleluia. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, né? Aleluia, eles não guardaram. Eles foram desobedientes à palavra do Senhor. E dali entrou a tentação, né? Satanás entrou como uma serpente para nos enganar. Aleluia. E a partir dali, por causa daquela desobediência, aquela falta de vigilância, não sei, também pode ser um pouco de inocência, eles foram enganados por Satanás. Né? Não é diferente no dia de hoje. Satanás está nos oferecendo coisas. E muitas das vezes nós não estamos
sendo obediente a Deus e caímos, né? E foi assim que aconteceu com Adão e Eva, né? Eles não obedeceram, eles não vigiaram, não guardaram o jardim, o seu jardim que foi dado por Deus. E ali Satanás entrou na vida deles, né? E a partir dali começou a reinar o pecado em nossas vidas. A palavra de Deus diz que a luta é grande, é travada, né? Entre a carne e o espírito. Aleluia. Mas eu creio que se nós perseverarmos no Espírito do Senhor, aleluia, Satanás não nos toca, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele foi tentado, né? Mas ele jejuou, ele se preparou, aleluia. Jejuou 40 dias e 40 noites, foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado por Satanás, né? Satanás tentou ele por 3 vezes e não conseguiu, porque Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, né? E a palavra de Deus diz que nós somos sua imagem e semelhanças, né? Porém, lá daqui, do início do mundo, né? Através do pecado de Adão e Eva, aleluia, entrou o pecado em nossas vidas. E a palavra de Deus diz que o pecado distancia o homem de Deus. E se o pecado distancia o homem de Deus, nós temos, como nós somos dependentes do nosso Senhor, nós temos que se achegar mais a Ele, nós temos que buscar mais a Ele e renunciar às coisas do pecado, né? Porque, aleluia, a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Cristo veio a intermédio, aleluia, veio como mediador entre Deus e o homem, né? Para trazer união entre Deus e o homem, porque o pecado dividiu o homem, Deus se distanciou do homem através do pecado, porque Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E a partir dali, a morte começou a reinar, né, no mundo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O nosso Deus tem o melhor para você, né? O nosso Deus, Ele nos levantou aqui na terra com um grande propósito para cuidar do que é dele, do que ele formou com zelo. Aleluia. Se você cuidar do que Deus lhe deu com zelo, pode ter a certeza, aleluia, que você terá o melhor aqui na terra, porque o nosso Deus é Deus de abundância. Aleluia. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao derredor daquele que o teme e o livra. E se você temer o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, colocar ele primeiramente em tua vida, eu não sei o que é que você está passando, mas o nosso Senhor Jesus Cristo sabe. Se você colocar ele primeiramente em tua vida, ele acrescentará os teus anos de vida aqui na terra, né? Ele trará uma cura para ti, né? Porque a palavra de Deus diz que ele é o Deus que cura cada um de nós, né? No livro de Reis ele vai falar isso. Por várias vezes ele fala isso na Bíblia, né? E ele está cuidando da tua causa. Confia no Senhor, guarda essa palavra, né? Nosso Deus não lhe formou para perecer. O nosso Deus não lhe formou para morrer, mas para que tenha vida e vida com abundância. Mas para isso nós temos que perseverar até o fim, assim como diz a Sagrada Escritura, né? A palavra de Deus é a espada do nosso espírito. Para quê? Para que nós tenhamos defesa contra as astúcias de Satanás. É porque quando Satanás nos tenta, que nós lembramos a palavra do Senhor, ela nos fortalece e não nos deixa, aleluia, ser tentado a mais do que nós conseguimos, né? Ela nos defende, ela nos fortalece no meio das tentações, nós não caímos. Seja obediente ao nosso Senhor Jesus Cristo, seja obediente ao nosso Deus Todo-Poderoso.
né? Porque ele se faz presente em tua vida. Fica na paz, meu irmão, compartilha o vídeo com seus irmãos, com seus amigos, deixa seu like e deixa seu comentário e até a próxima, se Deus quiser.